nome é Gisele e eu vim aqui para ajudar algumas colegas que estão perguntando bastante sobre como calculo o preço de algumas peças de artesanato. Eu disponibilizei no grupo uma planilha para cálculo do preço e eu vou aqui explicar como utilizar essa planilha. Na primeira planilha que tem, ela mostra as instruções de uso, mas eu vou explicar cada uma delas para que vocês consigam utilizar. Planilha cálculo do valor por hora, nós temos quanto eu devo receber por hora trabalhada. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui quantas horas por mês eu trabalho com biscuit. Por exemplo, se eu trabalho, considerando um trabalhador com carteira assinada, trabalho 8 horas por dia, nos 21 dias úteis, eu trabalharia 168 horas no mês. Caso eu só trabalhe algumas horas por dia, eu tenho um outro emprego fora e faço biscuit só 2, 3 horas por dia, eu tenho que considerar quantas horas por mês eu vou ter disponível para trabalhar com biscuit. E eu vou preencher nessa célula. Na célula de ganho mensal, eu tenho que ver quanto eu gostaria de ganhar para trabalhar essas horas que eu acabei de calcular, que eu acabei de definir aqui embaixo. Então, se eu quero trabalhar 168 horas por mês com biscuit, ou seja, trabalhar 8 horas por dia só nos dias úteis, e eu desejo ganhar, por exemplo, R$ 2.100 por mês trabalhando só com biscuit, ele vai calcular então que eu preciso cobrar R$ 12,50 por hora de biscuit trabalhado. Só que esse é o valor que vai para o artesão. Eu tenho ainda que considerar um valor para 13º, férias e FGTS, porque é o valor que é justo que a pessoa receba da mesma forma que receberia se tivesse carteira assinada. Então, o valor de 13º e o valor de férias, minha sugestão é que vocês depositem em alguma poupança ou algum rendimento para que no momento em que vocês quiserem tirar férias, vocês realmente possam aproveitar esse valor e ter, da mesma forma que um trabalhador de carteira assinada teria, um valor disponível de férias de 13º. E o FGTS é o fundo de garantia. Então, como quem não tem carteira assinada não teria direito a esse fundo de garantia, é uma forma da gente guardar um dinheirinho para momentos de necessidade. A minha sugestão é que não se utilize esse valor para situações de férias, de 13º, e sim para uma forma de guardar um dinheiro para um momento de emergência. Então, se eu quero ganhar R$ 2.100 por mês, trabalhando 168 horas por mês, o valor que eu devo cobrar do meu cliente é de R$ 15,93 por hora. Claro que aqui cada uma vai colocar os seus valores de número de horas e de valor por mês, considerando a sua realidade e a realidade do local que trabalha. Também não posso dizer que eu quero ganhar R$ 10.000 por mês e trabalhar só 100 horas, porque isso vai gerar um valor muito alto de hora e vai inviabilizar algumas peças. O valor por peça nós vamos considerar depois. Aqui é realmente o valor por hora que nós estamos considerando. A próxima planilha é de materiais. Aqui eu fiz uma lista, incluí alguns itens, alguns materiais, para que vocês preencham no lado o preço que vocês pagam por unidade. Tá? Então, por exemplo, se eu compro argola para chaveiro, eu compro em 10 unidades, um saquinho com 10 unidades, eu devo considerar aqui o valor por unidade. Tá? Aqui, o que vocês não utilizam, vocês podem desconsiderar. O único que não pode tirar daqui são as massas, que eu considerei todas, pelo menos as que eu lembrei, para que a planilha aqui calcule. Vocês colocam o valor do quilo ou do saco de 250 gramas ou de 500 gramas e a planilha vai calcular o valor da grama. Então, todos os demais eu considerei por unidade. Tudo que vocês precisarem acrescentar, acrescentem aqui embaixo. Se alguém tem mais alguma massa que precisa acrescentar, teria que colocar aqui o valor da grama, para que ele pudesse calcular depois. Aqui eu posso considerar todos os materiais que em algum momento eu posso utilizar em biscuit. Só lembrando que isso de tempo em tempo deve ser atualizado, verificar esse preço aqui se está atualizado, para não correr o risco de eu calcular o preço com material com preço antigo e
esse preço ter sido atualizado e ter aumentado bastante. Isso pode dar uma diferença grande no preço final. Tá? Então, podem incluir aqui todos os materiais, independente de eu usar esse material para a peça que eu estou calculando agora ou não. Então, ficaria uma base de dados de todos os materiais que podem ser utilizados por material. Aqui em material utilizado, aí sim eu vou escolher que materiais eu estou utilizando para fazer essa minha peça. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, eu quero utilizar uma argola para chaveiro. Eu vou fazer um chaveirinho, vou utilizar uma argola para chaveiro. O importante aqui é selecionar na lista, que vai aparecer a lista que a gente preencheu na planilha anterior, ela vai vir para cá. Então é importante que eu escolha direto daqui para que ele não altere, porque senão ele não vai encontrar para calcular o valor. Então eu tenho, digamos que eu vou usar uma argola para chaveiro, vou escolher aqui o material. Aqui eu posso botar alguma observação que eu tenho interesse, posso colocar o link do site que eu pesquisei, ou então a loja que eu comprei para ter uma ideia. O outro material, por exemplo, massa colorida, eu vou gastar 30 gramas de massa, então aqui a massa, eu escolhi a massa de 1 kg, mas eu utilizei 30 gramas. E aqui eu posso botar inclusive quais cores que eu estou utilizando. Então, digamos que eu usei 30 gramas de massa vermelha. Aí eu utilizei da massa natural. Eu utilizei 5 gramas. E ele vai calculando automaticamente o material. Digamos que eu utilizei espinha de peixe. Eu vou escolhendo aqui e vou dizendo a quantidade e ele vai calcular quanto eu estou gastando com o material aqui. Lembrando que a massa, na quantidade aqui, eu coloco sempre em gramas, o restante em unidades. E na próxima planilha vai sair realmente o preço final. Então eu devo preencher as células verdes. As brancas vão ser preenchidas automaticamente. Então digamos que para fazer essa peça que eu estava considerando aqui, eu levei 10 minutos fazendo a peça. Então eu vou colocar, como eu tenho que colocar aqui, o meu preço foi calculado em horas, então eu tenho que botar isso em horas. Então aqui eu posso botar igual a 10 minutos dividido por 60 minutos, que é o que tem uma hora. Então eu vou ter 0,17 horas. Ou calculo separado isso em horas. Se eu levei 1 hora para fazer, ele vai calcular aqui. A porcentagem de lucro é quanto eu acho que tem que ter uma porcentagem. Da mesma forma que todos os itens que a gente compra em qualquer lugar, a empresa ou o profissional tem uma margem de lucro, aqui seria essa margem que a gente colocaria. Tanto pode ser para se eu quiser dar algum desconto para o meu cliente, eu fico limitada a essa porcentagem de limite de desconto, ou então esse valor, se eu não tiver que dar esse desconto para o meu cliente, esse valor não é para o artesão passar a utilizar como se fosse um salário. Esse valor deve ser revertido para comprar as ferramentas. O material eu já vou estar pagando com o preço que eu estou calculando aqui. Mas esse valor, essa porcentagem de lucro, é justamente o valor que eu vou receber para pagar as minhas ferramentas, os meus cursos, o marketing que eu vou fazer para divulgar as minhas peças. Se eu tiver algum valor de embalagem, eu vou colocar aqui o valor da embalagem. Então, digamos que eu paguei R$3 na embalagem da peça. E gastei 50 centavos para fazer um tagzinho, ou um cartão, ou algum item que o cliente pediu para adicionar. Tá? Se eu tive mais, além dos materiais básicos utilizados, algum outro material, por exemplo, qualquer custo que eu tenha além dos materiais, ou dos tagzinhos, ou da embalagem, eu vou colocar aqui em outros. E vai sair aqui um preço de venda da peça. Se eu tenho mais um frete para envio, eu vou colocar aqui, por exemplo, R$10 e vai sair o valor final que eu devo cobrar para essa peça, tá? Aqui deve ser um valor de base para vocês. Se eu quiser, por exemplo, dar desconto para o meu cliente, eu vou dar esses 10% de desconto, eu vou colocar 0 ali e vou chegar ao valor da peça com o valor só do artesão, só do material. Então, o valor da minha hora e o valor de material. Sem considerar que vou ter um valor para reinvestir em ferramentas ou em
cursos e coisas a mais, tá? Então, eu normalmente considero aqui 10% e dependendo da negociação que eu tenho com o cliente, posso dar 5% de desconto ou alguma coisa assim, tá? Para que eu tenha realmente um valor para reinvestir. Então, notem aqui, desses R$ 32 aqui, eu vou zerar aqui o valor do frete e vou zerar o valor de embalagem e de tag, só para que vocês consigam enxergar melhor. Então, se eu gastasse esses materiais aqui, escritos na planilha anterior, e eu gastei 1 hora trabalhando nessa peça, eu vou cobrar R$ 18,56 na peça. Isso aí, lógico, vocês vão arredondar para o mais adequado. Mas desses R$ 18,56, notem, como eu levei 1 hora, R$ 12,50 são o salário. Eu vou ter R$ 1,04 de 13º, R$ 1,39 de férias, R$ 1 para FGTS e um lucro de R$ 1,86. O que é o lucro de R$ 1,86? É justamente o valor para reinvestimento, não em materiais, mas em ferramentas, em cursos, em marketing e coisas do tipo. Tá? Então, se a gente fosse uma empresa, esse valor seria da empresa, esse valor seria o valor artesão, seria o valor do salário, e o lucro seria o valor da empresa para reinvestimento na empresa. É importante para cada peça vocês marquem o que é o valor da artesã, o que é o valor de lucro e o restante aqui, para que vocês consigam fazer essa separação e depositar em contas separadas o 13º e férias para realmente aproveitar, e o FGTS, que seria uma conta de emergência. E o lucro guardar também separado, para que, ou pelo menos saber qual foi o valor que vocês receberam por mês de lucro para reinvestimento em ferramentas e tudo mais. Para comprar algum molde, comprar alguma peça, ou até material para fabricar os seus próprios moldes, mas ter esse valor para não tirar do valor do salário, realmente ter um salário real por mês. Lembrando que quando eu calcular o meu valor por hora, eu não posso considerar aqui que eu vou gastar X, eu vou comprar X em material ou X em ferramenta, justamente porque eu tenho esse valor aqui no lucro para reinvestir. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, eu peço que entre em contato comigo para que eu possa explicar melhor para vocês. Eu espero que vocês consigam utilizar bem essa planilha, porque às vezes quando o pessoal pergunta, quanto eu devo cobrar nessa peça? Ok, eu posso verificar no mercado, buscar em sites que vendem peças assim de artesanato, como o Elo 7, que o pessoal cita bastante? Posso verificar quanto a minha colega vende? Posso. Mas eu, por exemplo, sou de Joinville, Santa Catarina. Se uma pessoa lá da Bahia fizer o mesmo cálculo, talvez fique totalmente diferente. Por quê? Porque o cálculo do valor da hora da pessoa é diferente, ela pretende receber um valor diferente do meu, ela trabalha uma quantidade de horas diferentes da minha, ela demora mais ou menos tempo que eu para fazer, ela paga um material diferente, um valor diferente. Tudo isso influencia. Notem que eu gastei só 77 centavos de material, mas é uma peça relativamente simples, né? Coloquei aqui 1 hora de trabalho, mas só para vocês terem uma noção. Então, às vezes o pessoal diz assim, multiplica o valor por 3, multiplica o valor por 4. Né? Depende muito do tipo do material. Por exemplo, se eu fizer noivinhos, eu vou gastar pouco com o material. Se eu multiplicar por 3, não vai chegar no valor de mercado. E talvez não pague o número de horas que eu preciso. Então, quando eu preciso calcular, por exemplo, material para algum cliente meu pede qual é o orçamento para 100 lembrancinhas, eu vou fazer o preço de uma lembrancinha considerando aqui quanto de material eu utilizei para fazer essa lembrancinha e quantas horas eu gastei na peça, ou quanto tempo eu gastei na peça. Jogo aqui e multiplico pelo número de lembrancinhas que a pessoa quer. Lembrando que normalmente a primeira peça a gente demora um pouco mais porque é a primeira, a gente está aprendendo a fazer aquela peça. As últimas a gente demora um pouco mais pela questão do cansaço. Então a gente considera uma média, pode considerar a mesma média da primeira peça para que vocês consigam ter uma noção. Depois eu posso fazer mais barato a minha peça para quantidades maiores, depois que eu aprendi bem a peça, ou então eu mantenho o preço e vou ter um lucro maior. Ok? Então, espero que vocês possam aproveitar essa planilha. Muito obrigada.